E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. A gente vai dar continuidade, né, nossa discussão sobre a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Né? Então, a gente já fez a primeira parte. Quem ainda não assistiu, é muito importante que assista a primeira parte da aula para poder entender o contexto em que essa crise ela se dá, né? E como é, os Estados Unidos, né, ele acaba ganhando a importância que tem, centralizando a maior parte da economia naquele momento. Então, é muito importante que vocês leiam, né? Quem não viu a primeira aula, assista e mandem as dúvidas lá no Google Class para que a gente possa responder e aí ficar tudo esclarecido, ok? Então, vamos lá para nossa aula para a gente poder aproveitar melhor. Então, vamos lá, pessoal. A bolsa, né, a bolsa de valores de Nova York, ela quebra em 29, né, em 1929. Em outubro de 1929, a expansão do crédito, né, e a elevação da taxa de juros para as ações enfim, né, financeiras e tal, fez com que houvesse, né, uma corrida para a venda das ações, tendo em vista que, como eu falei, né, aquela discrepância entre o valor das ações e, e a condição material dessas empresas, ela era bem antagônica, né? Haviam empresas que estavam falindo, mas possuíam ações bastante valorizadas na bolsa, o que com essa elevação na taxa de crédito, né, principalmente para as operações no caso aí de especulação financeira, fez com que muitos acionistas, né, passassem a vender as suas ações, né? Houve literalmente uma corrida para a venda dessas ações, porque muitas dessas empresas, dessas ações, elas não possuíam, né, a sua base material e, para não saírem no prejuízo, a maior parte desses investidores resolve então colocar as suas ações à venda na bolsa de valores, né? Isso faz com que um volume gigantesco de ações passem a ser vendidas, né, colocadas na bolsa, e o preço dessas ações despenca, né, bruscamente, levando literalmente à falência vários investidores, empresários, e aí, de acordo com que isso faz com que esses empresários, esses investidores perdessem, né, a maior parte da sua riqueza, levam junto consigo o sistema bancário, né? Então, o sistema bancário, o sistema de empresas cai, o sistema bancário cai em seguida, e aí você tem uma situação literalmente de caos econômico. O governo estadunidense ele não interfere nesse processo, né? De acordo com as políticas neoliberais, né? O governo estadunidense não entendia que uh, interferir no processo econômico fosse algo viável, né? Na concepção liberal, o mercado por si só se autorregularia. Então, as crises do sistema capitalista, elas já eram conhecidas, né, por grande parte dos economistas da época, mas acreditava-se, né, que o próprio mercado, né, a própria economia, segundo o pensamento liberal, ela se autorregularia, né, o mercado regularia essas crises. No entanto, né, tudo demonstrava que isso, na verdade, não ocorreria. Né? A crise ela foi se agravando a partir de 1929, 1930, 31. Essa crise leva a falência de uma série de indústrias e fábricas, empresas de maneira geral, a falência de vários bancos, né, que financiavam, né, ou que de alguma forma estavam atrelados, fez com que o poder aquisitivo de uma maior parte, né, da população trabalhadora dos Estados Unidos fosse reduzido a nada, o que também gera, também ocasionado pelo desemprego. Você vai ter um desemprego generalizado, você vai ter milhões de pessoas desempregadas, né? O desemprego cresce aí na taxa dos milhões, né? Então, quer dizer, você tem uma crise econômica de um patamar
até então desconhecida, né? Não é, e aí não só, e aí a grande questão é que essa crise ela não foi é, meramente localizada, né? Justamente por toda aquela importância econômica que os Estados Unidos tinham após a Primeira Guerra Mundial, essa crise ela respingou nos demais países que estavam ali ligados aos Estados Unidos, né? Então, a América Latina sentiu e a Europa sentiu drasticamente, né? Inclusive, né, uma das grandes causas do avanço dos sistemas totalitários, né, do neofascismo na Europa, ou do nazifascismo na Europa, foi justamente a, a grave crise econômica na qual vários países acabaram entrando em decorrência da quebra da Bolsa de Nova York. Né? Então, quer dizer, você vai ter moedas extremamente desvalorizadas nesses países, a suspensão, porque os Estados Unidos suspendeu os financiamentos, os empréstimos que eram contraídos, principalmente para a reconstrução da Europa. Então, grande parte desses países para de receber esse tipo de financiamento. Ou seja, né, o liberalismo, de maneira geral, ele estava em crise. Né? E muitos desses países, na intenção de substituir esse liberalismo, vai implementar regimes totalitários, né, em que o Estado ele vai efetivamente tomar conta da economia. E isso também demonstrava o acirramento aí entre o liberalismo e o socialismo aplicado na União Soviética, porque, como eu já tinha falado antes, a União Soviética não sente esses agravamentos da crise porque não possuía essa ligação com o mercado financeiro. Então, por possuir uma economia planificada, a União Soviética contrastou completamente com esse período. Enquanto você tinha um mundo capitalista em uma crise devastadora, com a falência de milhares de empresas, com a falência de milhares de bancos, a União Soviética apresentava taxas de crescimento industrial e aceleração do desenvolvimento muito altas, né, para a época. Então, quer dizer, inclusive, né, muito do que se tem da rivalidade entre que vai ser sentida principalmente na Guerra Fria se dá nisso, né? Porque até então o sistema soviético não era pensado como uma possível alternativa. Né? E a partir do momento em que o capitalismo entra numa crise grave e a União Soviética com aquele sistema não adentrava no mesmo processo, verificava-se, né, a alternativa viável, né, possível. Então, o acirramento entre essas duas ideologias ele se aprofunda muito também em decorrência dessa crise. Né? Então, aqui ó, eu coloquei aqui algumas imagens, as filas por emprego, né? Você vai ter filas gigantescas, quilométricas, né? Por emprego. Aqui a gente tem a distribuição de alimentos, né? Porque, como eu falei, a grande massa de desempregados leva à miséria, né? Milhares de trabalhadores. E aí você vai ter pontos de distribuição de alimentação, né? Aqui no caso é comida, né? Almoço, sopa. E isso, né, também vai se verificar, por exemplo, no surgimento de bairros casebres, né, operários, né, chamados Hooversville, né, que eram locais em que trabalhadores e pessoas mais pobres, né, desempregadas, sem condições de uma existência digna, né, vão construir casebres e tal. Então, quer dizer, você vê que é uma crise, né, gravíssima naquele momento, e que vai se arrastar aí de 1929 até 1933 ali, quando ela começa a ser resolvida, entre aspas, por meio das ações do Roosevelt, né, que foi então presidente. Quer dizer, nos Estados Unidos houve uma crise grave, né? Uma crise que levou à falência, à redução da produção industrial, à redução da exportação. A exportação estadunidense cai em quase 70%, né? A indústria chega a decrescer e por aí vai. Então, quer dizer, você tem uma crise extremamente grave, né? Você vai ter aí milhões de desempregados, né? Em torno de 15 a 16 milhões de desempregados ali entre 1929 e 1933. Esses desempregados não possuíam, né? Os Estados Unidos não possuíam um sistema de previdência social, né? Seguro-desemprego, seguros de aposentadoria, né? Vales, esse tipo de
sistema de distribuição de renda, não havia esse tipo de distribuição de renda, então justamente grande parte desses trabalhadores vão parar na rua, literalmente, né? Porque não tinham dinheiro para pagar aluguel, porque não tinham condições para sobreviver. Os Estados Unidos, ele corta os empréstimos e os financiamentos na Europa, né? Como eu falei, as nações europeias, muitas delas foram fundamentais para o empréstimo estadunidense foi fundamental para a reconstrução dessas nações, né, que estavam totalmente destruídas após a Primeira Guerra Mundial. Também, além desse corte, os Estados Unidos passam a cobrar com muito mais efetividade as dívidas contraídas durante a guerra e após a guerra. E isso vai levar a um aprofundamento da crise na Europa. Né? Por exemplo, você tem a Alemanha, o marco alemão, ele se desvaloriza tanto que um dólar valia milhões de marcos, né, alemães. Então isso era um exemplo do quanto a crise ela abalou a Europa, né, desvalorizando, reduzindo a capacidade de reconstrução desses países. Os Estados Unidos passam a cobrar com muito mais rigor as dívidas que haviam sido contraídas por esses países. Então esse contexto de dívida, de desvalorização, de crise, foi fundamental para o desenvolvimento dos regimes totalitários ultranacionalistas, né? Tanto o fascismo como o nazismo se apoiam muito nessa crise econômica da qual o liberalismo não apresentava nenhuma alternativa, né? Nenhuma saída. Na América Latina, claro, também você vai ter uma consequência muito grave dessa crise. Importante lembrar, pessoal, que a América Latina ela exportava muitos produtos para os Estados Unidos, principalmente produtos agrícolas, né? Por exemplo, se a gente pensa no Brasil, você tem o café é o principal produto exportado para aquela região, que na época, né, sofreu grande desvalorização. O Vargas, né, lá na década de 30, chega a autorizar a queima de milhões de sacas de café, justamente para manter o preço do café estável no mercado internacional, tendo em vista que com a crise esse preço havia caído bastante. E aí os Estados Unidos param de importar parte desses produtos. Empresas internacionais param, né, reduzem o seu investimento em capital nessas nações da América Latina, né? Então, quer dizer, você vê que é uma crise que começa nos Estados Unidos, mas ela atinge diretamente, né? Não tem nem como dizer indiretamente, mas diretamente todos esses países, né? E todos esses países vão tentar encontrar medidas para contornar essa crise. Por exemplo, se a gente pensa na questão da América Latina, a crise de 29 foi fundamental, por exemplo, para a difusão do populismo, né? Então, o Vargas, quando a gente pensa no Vargas, no Perón, na Argentina, são exemplos de governantes que se utilizaram muito desse momento de crise e avançam, né, com suas pautas populistas, avançam com o populismo. No caso da Europa, você tem o fascismo, que também tem uma aproximação aí, né, usa também do populismo como elemento. Então, o fascismo, o nazismo, todos esses movimentos eles surgem dentro desse contexto de crise, de desilusão para com o liberalismo, né? Então, a maior parte desses países passa a desacreditar naquela ideia do livre mercado, de que o livre mercado seria capaz de garantir o enriquecimento, de garantir a distribuição, de garantir a estabilidade econômica, né? E a crise demonstrava que o livre mercado não era capaz de fazer isso. Então, surgem aí, né, outras alternativas a esse liberalismo, né? Então, por isso essa crise ela é muito grave, ela é muito importante para o século XX, porque ela também é considerada a crise do liberalismo, né? Não só é uma crise econômica, mas a crise daquele modelo liberal que vinha sendo praticado desde o século XIX, né? E é aqui que inicia-se aí o desenvolvimento chamado neoliberalismo, que é o fundamento, né, do capitalismo pós essa crise e que de certa forma chega até nós hoje, né? Então, se hoje a gente pensa o capitalismo e os sistemas econômicos aqui do mundo, né, e a forma como os países lidam com esse sistema, a grande maioria desses países aplicam políticas neoliberais, né? E aí você vai ter aqui justamente
a aplicação disso a partir da eleição do Franklin Delano Roosevelt, né, que foi o presidente eleito lá nos Estados Unidos em 1933, justamente porque fez uma campanha colocando como principal pauta a saída da crise econômica, né? E aí, para isso, ele vai absorver muitas das ideias do economista John Maynard Keynes, né? E ele vai absorver essas ideias, né? Que basicamente era o que? Para o Keynes, né? O chamado keynesianismo, para o Keynes, o Estado ele tinha um papel fundamental dentro da economia, que era o de regulador, né? O Estado deveria garantir a ordem e a regulação social para que a economia pudesse se estabelecer sobre um chão mais sólido, né? E aí, justamente nessa intenção que o Roosevelt propõe o chamado New Deal, né? Que é o plano econômico aí chamado de Novo Acordo. Esse plano econômico visava o quê? O abandono desse liberalismo, né? Pregado até então, dessa total ausência do Estado do processo econômico, a intervenção econômica do Estado em setores fundamentais que garantissem o reaquecimento desses setores, né? Também o Estado deveria intervir de forma a garantir, né, empregos, né, produzir empregos para assim gerar potencial de consumo, e aí aos poucos essa crise ela ir se estabelecendo. Também era fundamental para o Estado elaborar políticas de bem-estar social, né, políticas que garantissem alguma seguridade, né, previdência, seguros de empregos, salários mínimos, jornadas de trabalho, enfim, tudo isso faria parte desse chamado New Deal, né, que é justamente para tentar tirar os Estados Unidos daquela crise, né, grave na qual ele havia entrado. Então, o New Deal ele vai atuar em diversas áreas, na agricultura, na indústria, né, no trabalho de maneira geral. Então, aqui eu coloquei aqui algumas das ações pensadas aí pelo New Deal, né, que seriam aplicadas justamente para a saída da crise. Então, você tem na agricultura a limitação da produção agrícola, né, porque ela havia crescido de forma a superproduzir, né, e era justamente isso que se queria evitar. Então, a redução da atividade agrícola, né, da produção agrícola, incentivos, né, à exportação, né, garantindo aí uma tentativa de aumentar a exportação desses produtos agrícolas, até mesmo para reduzir a sua quantidade local, né, nacional. Você tem na indústria o auxílio às empresas prestado pelo Estado, né, concedendo crédito, né, quer dizer, financiamento a juros baixos, né, para fazer com que essas empresas elas voltassem a investir. Você vai ter também a nacionalização de algumas empresas, né? Algumas empresas vão ser compradas, né, pelo Estado justamente para tentar ser mantidas, né? E assim também manter empregos, manter trabalhadores ganhando alguma renda para poder consumir. Em relação aos empregos, você tem a redução da jornada semanal de trabalho. Essa redução visava abrir mais empregos, né? Porque quando você tinha um trabalhador que trabalhava muitas horas por semana, bastava um trabalhador. Então, se você reduz a hora desse trabalhador, às vezes o tempo que esse trabalhador pode trabalhar leva à necessidade de ter mais um trabalhador. Então, quando você precisava de mais um, você criava mais empregos. Então, essa redução de trabalho, né, de jornada de trabalho foi fundamental. A fixação de um salário mínimo, quer dizer, a garantia, a fixação de salário mínimo, ela é fundamental porque ela é pensada de acordo com o potencial de consumo básico, né? Então, assim, o salário mínimo é aquele salário que é o básico para garantir àquele trabalhador um potencial mínimo de consumo. E é isso que vai acontecer. Também, né, dentro dessa lógica, o New Deal impunha uma série de construções públicas, né? Construção, reformas de praças, abertura de estradas, construção de pontes, para garantir empregos e produzir, né, mais consumo em decorrência desses empregos, né, dessas necessidades que vão surgindo aí ao longo da década de 30. Além disso tudo, pessoal, e na verdade boa parte do financiamento de todas essas questões, porque veja que boa parte dessas ações elas dependem de
uma certa riqueza, né, de um certo financiamento do Estado. Então, para garantir isso tudo, você vai ter um aumento dos impostos e principalmente a taxação sobre os setores mais ricos da sociedade, né? Então, você vai ter boa parte desse financiamento extraído desses recursos aí vindos do aumento dos impostos gerais e também da taxação das grandes fortunas, né, dos mais ricos, que vai garantir um certo montante de dinheiro que poderia ser investido para a aplicação desse New Deal. Quer dizer, aos poucos, os Estados Unidos passa a se recuperar, né, ao longo da década de 30, né, 1930, 34, 35, e aí aos poucos os Estados Unidos vai recuperando a sua estabilidade econômica, né, e o plano aí, o New Deal, consegue de fato retirar os Estados Unidos da gravidade da crise, né. Ela é chamada de Grande Depressão porque ela levou, né, justamente a um desânimo em relação ao mundo e ao liberalismo e ao sistema econômico como um todo, né? Aquele otimismo que existia lá na Belle Époque, que a gente já comentou, ele foi totalmente destruído por essa crise, né? Então aqui você tem uma crise que abalou, né, profundamente o mundo, né? Claro que muito mais centrada nos Estados Unidos, mas que abala de maneira geral o mundo, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Eu espero que tenha sido claro. Importante que vocês leiam, tá? Sobre a crise lá no livro de vocês. E aí, as dúvidas que vocês tiverem, vão me mandando lá no Google Class, que eu irei responder o mais rápido possível, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.